Olá, bora tentar decifrar esse quebra-cabeça que está o cenário de investimentos para 2025? A ideia aqui é a gente olhar para os principais sinais da economia, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e transformar um monte de dado em uma estratégia que faça sentido. E a pergunta de US$ 1 milhão, que guia toda essa nossa análise, é essa aí. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que se separa o que é só ruído do que é um sinal de verdade? Onde é que estão as oportunidades reais? É isso que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos dar uma olhada nesse contraste. De um lado, temos os Estados Unidos, onde o mercado inteiro está naquela expectativa de corte de juros pelo Fed. Do outro lado, o Brasil, com o nosso Banco Central segurando a Selic nos impressionantes 15%. Essa diferença, gente, cria um verdadeiro cabo de guerra, puxando dinheiro dos investidores para lá e para cá. E é exatamente por aí que a gente começa. Antes de mergulhar de cabeça no Brasil, a gente precisa entender como as grandes forças da economia mundial acabam ditando o ritmo das coisas por aqui. E esse gráfico mostra isso de um jeito que, olha, salta aos olhos. Enquanto os fundos de ações no mundo todo receberam uma injeção de mais de 11 bilhões de dólares numa semana, a nossa bolsa viu o contrário. Mais de 3,7 bilhões de reais de investidores estrangeiros indo embora só em outubro. Isso mostra que o otimismo que está rolando lá fora, por enquanto, ainda não chegou com força no Brasil. E essa frase ajuda a explicar um pouco desse movimento. Mesmo com os Estados Unidos ainda sendo o centro das atenções, os grandes investidores estão procurando diversificar. Eles buscam o que o mercado chama de segunda perna de crescimento, olhando para outros lugares, como a Ásia, para equilibrar as carteiras. Aí vale lembrar que essa sensibilidade toda ao que acontece no mundo não é só com ações, não. Ativos como o Bitcoin, por exemplo, reagem de forma super intensa aos sinais dos bancos centrais. Bastou uma fala um pouquinho mais dura do Jerome Powell, lá do Fed, e a gente já viu o preço dar uma corrigida. Certo, já entendemos o panorama global? Então agora vamos puxar a lupa para cá. Com esse cenário todo de fundo, como é que fica a situação específica da nossa economia do Brasil? E o número que praticamente define o jogo por aqui é este: 15%. Uma taxa Selic nesse patamar, gente, torna a nossa renda fixa algo extremamente atraente. Ela oferece um retorno real muito forte, que acaba competindo de igual para igual com o mercado de ações. Mas aí que está o paradoxo. Mesmo com essa Selic nas alturas, o nosso Ibovespa está lá, namorando as máximas históricas. Então por que o gringo está saindo? É aquele cabo de guerra que a gente falou. O otimismo lá de fora puxa a bolsa para cima, mas a preocupação com as contas do governo aqui dentro, o famoso risco fiscal, puxa para baixo, gerando desconfiança. Para a gente conseguir organizar todas essas ideias na cabeça, vamos usar uma ferramenta visual bem simples, um semáforo do investimento. Ele vai ajudar a gente a classificar as oportunidades e os riscos em cada tipo de ativo. Bom, o sinal verde, claro, significa caminho livre. Aqui estão os ativos que parecem ter os fundamentos mais sólidos no cenário de agora, sabe? Onde a relação entre o risco que se corre e o retorno que se espera parece bem favorável. Depois vem o amarelo, que é aquele sinal de atenção. São ativos que têm potencial, sim, mas que pedem um olhar mais cuidadoso. Existem pontos positivos, mas também tem alguns obstáculos no caminho que não dá para ignorar. A palavra-chave aqui é seletividade. E por fim, o sinal vermelho. Esse aqui indica os territórios mais perigosos do momento. São classes de ativos que estão enfrentando ventos contrários bem fortes, onde o risco de perder dinheiro no curto e médio prazo parece maior do que o potencial de ganho. E essa tabela resume o nosso semáforo em ação. Olha só, no verde, a gente tem a renda fixa de curto prazo, aqui no Brasil, claro, com a Selic de 15% e as ações americanas, animadas com a expectativa de corte de juros. No amarelo, ficam as ações das grandes empresas brasileiras, as blue chips. O preço delas até parece razoável, mas aquele risco fiscal cria uma nuvem de incerteza que segura o potencial de alta. E no vermelho, as small caps, as empresas menores, que apesar do potencial de crescimento, são muito mais sensíveis aos juros altos e à saúde da economia, já que dependem de crédito que tacaram. Beleza, a gente já tirou uma foto do momento. Mas e agora? Para onde a gente olha? Vamos ver quais são os eventos e os dados mais importantes que vão moldar no mercado daqui para frente. Então, o negócio é ficar de olho nesses 4 pontos. A decisão do Fed lá nos Estados Unidos define o apetite por risco no mundo inteiro. A reunião do nosso Copom define o rumo da Selic, o que impacta tudo por aqui. Os dados de inflação e fiscais são tipo boletim de saúde da nossa economia. Se piorarem, a confiança vai junto. E o patamar de 130 mil pontos do Ibovespa é um termômetro psicológico do mercado que todo mundo fica de olho. Com tudo isso na mesa, como se organizar de forma estratégica?
Primeiro, a reserva de emergência é sagrada e o Tesouro Selic continua sendo o lugar ideal para ela. Para se proteger de turbulências, ter uma parte em dólar ou ouro pode funcionar como um porto seguro. Para buscar crescimento, a ideia é ir se expondo aos poucos às bolsas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E o alerta é bem claro: muito cuidado com as small caps, que são as mais vulneráveis nesse cenário. E para a gente fechar, fica essa reflexão, que talvez seja mais importante para definir a estratégia para 2025. Num cenário onde os juros altos recompensam a segurança, mas que também tem um potencial de alta nas ações, qual erro pode custar mais caro? Ser cauteloso demais e ficar de fora de uma possível porrada para cima, ou arriscar muito e ser pego de surpresa pela volatilidade? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar a montagem de qualquer carteira.